Alguém me fez uma pergunta sobre astrologia, adivinhação na Bíblia, né? E sempre que chega um grupo de pessoas que estão ali habituados ao sistema e aos estudos dentro do cristianismo, essas pessoas se fazem essas perguntas e eu, obviamente, porque venho desse sistema também, já me fiz essas perguntas em algum momento. Eu vou tentar dizer o que eu cheguei à conclusão a respeito disso. Lembrando que a minha conclusão não é uma verdade absoluta, é apenas a conclusão que eu cheguei, tá? Eu percebo que, assim, a gente se faz essas perguntas, e aí é que eu acho que entra muito forte a questão das crenças limitantes. Então, por exemplo, ninguém se faz essa pergunta a respeito da previsão do clima. Ela também é uma previsão. Ninguém se faz essa pergunta a respeito de previsões financeiras, né? Óbvio que não, porque nem as previsões do clima e nem as previsões financeiras nunca foram tratadas pela igreja como entidade religiosa, como adivinhação ou coisa de bruxa. Agora, a astrologia em algum momento foi tratada dessa forma. Então, eu acho que é importante a gente separar o que a Bíblia chama de adivinhação do que é previsão. E aí, cada um usa os seus critérios, os seus valores pessoais, para decidir se é válido ou não o que eu estou falando. Então, previsão, para mim, que é uma coisa que é possível de ser feita com a astrologia, é algo feito por uma pessoa técnica. Então, uma pessoa tem um estudo, ela aplica uma técnica sobre determinados dados e ela consegue prever um campo de possibilidades. É assim que o analista do clima, o meteorologista, no caso, consegue fazer previsões. Ele não está consultando uma entidade, ele não vai lá na tempestade do professor Xavier perguntar para ela se vai chover ou não. Ele tem um estudo, ele tem um conhecimento, ele usa da sua técnica para tentar prever as ações do clima. No entanto, previsão é um assunto que é incerto, mas vale como bons conselhos. Tipo, olha, está entrando uma frente fria lá em Curitiba. Eu estou indo viajar para Curitiba semana que vem, por exemplo? Não estou indo, mas se estivesse indo, já vou pôr uns casacos a mais. É para isso que serve a previsão. A astrologia é a mesma coisa. Agora, ela pode muito mais do que só prever o clima, né? Ela é um grande parâmetro para a gente conhecer mais das nossas potências e dos nossos desafios. E aí entra, na minha opinião, o controle da religião. E por que eu estou falando sobre isso? Porque a igreja detinha o conhecimento da astrologia, ela detinha o conhecimento sobre os cristais, né? Pode olhar aí desde a antiguidade, todas as peças de arte sacra sempre tiveram cristais, pedras preciosas incrustadas, e não era só para demonstrar poder e riqueza, porque a escolha das pedras especificamente fazia um sentido quando a gente pensa num quesito energético, quando a gente pensa, então eles tinham sim, na minha opinião, demonizavam esses conhecimentos, porque eles não queriam que as pessoas tivessem esse conhecimento, eles acreditavam que esse conhecimento tinha que ser seletivo, eles queriam deter, conter e controlar esse conhecimento. Então, assim, na minha experiência pessoal, eu comecei a perceber que eu tinha esses questionamentos sobre astrologia, mas não tinha esse questionamento sobre outros métodos de previsão, então, no fundo, era um grande preconceito, né, uma grande crença limitante. O fato é que na astrologia não existe consulta de nenhuma entidade e as coisas não são muito pela intuição. É técnica, envolve muito estudo, é muito denso o material que tem para se estudar, para conhecer a astrologia. Existem diversas vertentes, inclusive, existe a astrologia helenística tradicional, existe a astrologia védica, que é a astrologia da Índia, e que eu não entendo, por exemplo, absolutamente nada a respeito. E existe, claro, a intuição, no sentido de que quando eu me debruço para um mapa, eu tenho a consciência de que eu não esgoto todos os assuntos que aquele mapa tem para me oferecer, mas escolho muitas vezes falar algumas coisas e outras nem passaram pela minha cabeça na hora da análise, aí sim acredito que por inspiração e por intuição. Mas não é previsão, não é adivinhação, não é nada espiritual nesse sentido. Então, mesma coisa com o tarô, tá? Vou aproveitar e falar um pouquinho sobre isso também. O tarô também é uma técnica, né? Eu não posso falar a respeito de todos os tipos de cartas, baralhos que servem como oráculos. Eu estou falando do tarô, especificamente. Eu também tenho alguns outros que não são o tarô, mas enfim. Existem outros recursos. Existe, por exemplo, o Petit Lenormand, que é o baralho cigano, que eu absolutamente não conheço as figuras, não conheço os baralhos, enfim. Mas o tarô, especificamente, é um conjunto de cartas com 78 lâminas ou 78 arcanos, milenar quase, né, assim, que a gente tem conhecimento mesmo histórico de uns 600 anos, eu acredito, e que prevalece sempre o significado. Então, por exemplo, entre os arcanos maiores,
O arcano número 2 vai ser sempre a figura da sacerdotisa. Não importa quem tenha feito a arte, pode ter 50 desenhos diferentes, mas o arcano maior de número 2 vai ser sempre a sacerdotisa. E ele tem um arcabouço simbólico que ele representa. A ideia do tarô é que a pessoa que manipule ou que, enfim, faça o estudo em cima do tarô conheça os símbolos e entenda as jogadas e tudo mais, né? Quais são as possibilidades, como utilizar a ferramenta, o que cada carta representa, e aí cada carta tem uma figura que trabalha dentro de um símbolo. A ideia é que a pessoa que está fazendo a pergunta, que ela traz um tema, que ela traz um questionamento, ela tem o campo energético dela acessado através dos símbolos. Então, por exemplo, uma pessoa fala, olha, eu tô sofrendo, tô com angústias a respeito, sei lá, da minha vida emocional. Uma pessoa que tá, sei lá, se sentindo carente, sozinha, não sei, tô dando um exemplo muito aleatório aqui. E a mente racional dela está condicionada a essas emoções. Às vezes, as respostas para aquilo que ela pode fazer para melhorar a vida afetiva dela já estão ali, no campo energético dela. Mas ela não consegue acessar essas respostas. Porque a mente está condicionada, está presa no sofrimento. Ela quer porque ela quer uma resposta. Então, as figuras expostas através das lâminas do tarô podem auxiliar a organizar todo esse padrão energético e junto com o tarólogo, que não está envolvido nesse fluxo de pensamentos e sofrimento daquela pessoa, pode trazer algum conselho, algum direcionamento nesse sentido. A ideia é essa. Agora, todo tarólogo e todo astrólogo trabalham assim, em cima de uma técnica? Não. Eu sei da existência, conheço pessoas que fazem tiragem de cartas baseadas, né, com presença de entidades, com interferência de entidades. Mesma coisa com astrologia, mesma coisa para um monte de coisas. Vai do critério de cada um. Eu também não julgo. Porque a interferência de um mentor, de um ser de luz, pode acontecer até quando eu estou falando com a minha manicure, não só quando eu estou tirando carta, não só quando eu estou fazendo mapa, né? A presença de um ser celestial pode acontecer a qualquer momento quando eu esteja tendo uma conversa com alguém ou alguém conversando comigo. De ser trevoso, espírito de porco, também, mas aí vai muito de mim e de como que cada um lida com isso. Na minha prática, digamos, profissional, com astrologia e com tarô, eu opto por trabalhar em cima de uma técnica racional. Quem já fez tiragem de tarô comigo também já sabe como que é. A gente conversa, se debruça sobre aquele tema. Então, se a pessoa chegar, eu quero uma questão profissional, eu procuro extrair da pessoa qual é a situação atual dela, porque o meu objetivo não é adivinhar, eu não quero que as cartas me contem o que essa pessoa já sabe. Não é, vamos ver aí o que sai nas suas cartas. Não. É engraçado porque geralmente é as pessoas que vêm com essa expectativa de cartomante adivinhadora das coisas. Não, traz a sua questão, vamos conversar. É o quê? Você está querendo fazer transição de carreira? Você está querendo um emprego novo? Você está querendo saber qual o campo de possibilidades para isso? Vamos ver como estão as energias. Não tem mistério em torno disso, entendeu? A mesma coisa que você querer conversar com um terapeuta ou pedir aconselhamento para a sua liderança espiritual, profissional, né? Sei lá, pedir um aconselhamento para um chefe a respeito da sua carreira e querer que ele adivinhe o que você está pensando. Não é muito essa minha praia, nem com astrologia. A ideia do que eu estou tentando passar aqui essa é a minha forma de trabalhar com essas ferramentas. Não é a única forma. Eu tenho respeito total por todas as formas que as pessoas trabalham com esse tipo de ferramenta. Acredito eu que é uma responsabilidade muito grande, né? Geralmente as pessoas quando nos procuram, especialmente para as tiragens de tarô, elas já estão muitas vezes desesperadas, né? Elas já perceberam que elas não conseguem dissolver e digerir internamente aquilo e aí elas querem uma orientação. Mas também tem o lado a minha parte de ter que dizer para ela, eu não sou um salvador da pátria, nem o tarô e nem a astrologia, e nem ninguém, né? A salvação vem das tuas decisões melhores a partir do que você consegue aprender disso tudo. O grande despertar para mim foi me dar conta de que essas coisas são ferramentas. Pura e simplesmente ferramentas. Vão ter pessoas que vão passar batidas, que nunca vão fazer um mapa astral na vida e vão se desenvolver, vão se tornar pessoas sábias, porque vão desenvolver a vida através de outras coisas. A astrologia não é essencial e nem fundamental, mas ela é uma grande ferramenta, uma boa ferramenta. O mesmo vale para o tarô e outras possibilidades, né? Eu sei que existem outras ferramentas que auxiliam. Constelação familiar, né? A terapia em si nem se fala. Essa é propriamente uma área da ciência, da clínica. E o discernimento, esse cuidado que a gente tem que ter quando consome conteúdos holísticos, na verdade a gente tem que ter com tudo. Quando eu não conheço nada a respeito de um assunto, eu sequer consigo discernir se aquilo serve para mim ou não. E quando eu digo que a gente não deve ter essa desconfiança só dos conteúdos holísticos, é porque tá cheio de gente aí que tem cara
de evoluído, ser de luz, do bem, né, cristão verdadeiro, que tá falando um monte de bobagem. Tá cheio de gente por aí assim. A gente sabe, né, não só no meio cristão, no meio holístico, das outras religiões, enfim, eu tenho amigos muito próximos que são de religiões diferentes, e a gente conversa bastante sobre isso, sobre como gente, para deturpar as coisas e alterar o fruto final do que deveria se propor a religião em si, tem tudo quanto é canto. Então não é só com a astrologia que vocês têm que ter muito critério, né? Nem só com o tarô, se quiser procurar alguma tiragem particular, enfim, é com tudo, né? É com os vídeos que vocês consomem, especialmente, né? Porque astrologia e tarô é uma coisa que a gente olha, sei lá, uma vez no ano, e olha lá, assim, fazer leituras mesmo. Agora, vídeo que a gente assiste, conteúdo que a gente consome, seja por texto, por redes sociais, isso está o tempo todo exposto a nós. Então esse critério, que às vezes a igreja convoca a gente a ter pé atrás com certos assuntos, a gente deveria ter com tudo, inclusive com a própria igreja. E até mesmo a respeito da adivinhação, né, da consulta das entidades para obter direcionamento, também acho que tem que ter bom senso nesse sentido e não demonizar tudo, porque na própria Bíblia há eventos em que personagens da Bíblia consultaram espíritos, seres celestiais. Então, assim, tem aquela história, né, que envolve Saul, que ele foi consultar a feiticeira de Endor e tal, mas é engraçado como todo cristão ele bate sempre na mesma tecla, né, é impressionante. Até porque, se a gente fosse usar o Antigo Testamento como parâmetro, digamos assim, tomar ferro e fogo esse dado sobre a feiticeira de Endor, quando Jesus abordou a mulher no poço, a mulher samaritana, e ele vira para ela e fala que ela já tinha tido 5 casamentos, a gente ia fazer o quê? Dizer que ele é uma pessoa que é um adivinhador, um feiticeiro, porque ele sabia aquilo a respeito dela? E aí você pode virar para mim e falar, mas Jesus é Deus. Sim, ele é Deus, e ele disse que a gente faria coisas ainda maiores do que ele. Por isso que eu digo que tem que ter bom senso, porque às vezes no campo da nossa intuição, da nossa inspiração, coisas vêm do alto e a gente não sabe de onde vem, enfim, e a gente fica às vezes tomando tudo a ferro e fogo. O que eu quis dizer que a gente precisa ter bom senso nem se fechar completamente, né, e nem dar ouvidos a qualquer coisa. A situação do Saul com a feiticeira de Endor está muito clara, a intenção de Saul e o fruto daquilo, né? Um espírito foi evocado e a intenção dele era trapacear, levar vantagem, batalhas desleais, enfim, é tudo isso que está acontecendo ali na situação, o clima da situação em que tem aquele fato da feiticeira de Endor. Era esse. Temos, por exemplo, um outro exemplo até do Antigo Testamento. Josué teve uma experiência espiritual, teve um ser divino, celestial, que se manifestou diante dele, que ele até se ajoelhou, ele sentiu a presença e teve uma experiência ali. Eu gosto de comparar esses dois exemplos porque são exemplos um pouco parecidos, vai. Josué também estava se preparando para alguma batalha, alguma coisa, não tenho mais certeza absoluta dos detalhes, mas digamos que fosse para o cerco de Jericó. Fato é que Josué não evocou nenhum espírito, ele estava num momento de oração, a presença se manifestou. Ele não tinha intenção de trapacear ou de levar vantagem com especulação, em vez de especulação imobiliária e financeira, com especulação espiritual, ele não tinha essa intenção. No entanto, ele recebeu as orientações. Existem até vertentes que acreditam que foi o próprio Jesus quem se manifestou ali, para ele dando, enfim, consolo, orientação. Nós sabemos o fruto do que aconteceu com Josué e do fruto do que aconteceu com Saul. O tempo, ele é sábio, né? E a gente tem a oportunidade de observar essas duas histórias com desfechos já cumpridos, né? Então, o tempo me diz o tipo de entidade que se manifestou para Saul e o tipo de entidade que se manifestou para Josué. É esse o sentido. Qual a intenção de quem está procurando, enfim, algum contato espiritual ou não espiritual, porque para mim o pecado da feitiçaria e a adivinhação, ela não está só na procura por que Saul estava. Muitas vezes a gente vai procurar aconselhamento, seja com tarólogo, seja com terapeuta, seja com quem for, na mesma expectativa do Saul. Então, o pecado da adivinhação, para mim, e da feitiçaria, ele não acontece só quando a gente está diante, possivelmente, de um evento espiritual. Ele acontece muito mais do que a gente imagina. Então, quando você vira para uma pessoa, seja um influencer, no meu caso, que trabalho com astrologia e com tarô, né, minha renda extra, que as pessoas viram para mim e falam, como é que tá aí pro meu trabalho esse ano, que eu não aguento mais aquele chefe que eu tenho, ele vai finalmente ser mandado embora? Eu não dou esse tipo de resposta.
Nem mesmo eu não consulto entidades, mas nem que consultasse ou que não consultasse. Eu não dou esse tipo de resposta. Porque a intenção já está vindo atravessada. O pecado de Saul, para mim, a intenção e o fruto é o norte. E eu não estou muito preocupada se tem ou não tem entidade presente, se tem ou não tem ferramenta holística. Pode ser um crente indo procurar orientação com o seu pastor e o pecado de Saul vai estar lá. Esses dias eu estava revendo a primeira temporada de sessão de terapia, né? E tem um casal que faz terapia com o terapeuta da primeira temporada, que ainda não era o Selton Mello, e eles estão fazendo terapia porque eles estão discutindo a questão, uma possibilidade de fazerem um aborto, enfim. É muito interessante observar os dilemas do terapeuta lidando com aquela situação e tudo mais, enfim, as questões do próprio casal em torno disso. E o marido, em determinado momento, ele aponta o dedo pro terapeuta e fala: eu tô te pagando pra isso, eu quero que você me dê, afinal, uma resposta, você já olhou tudo que a gente tem aqui de problema nesse casamento. Você acha que a gente deve ou não fazer esse aborto? A gente bota, muitas vezes, autoridades, né, não só líderes espirituais, mas terapeutas, um monte de gente na internet nessa parede. Isso é muito Saul com a feiticeira de Endor, né? A gente quer que o outro tome as decisões por nós, porque tudo exige responsabilidade. Josué, quando foi ali visitado por aquela entidade celestial, espiritual, teve que ser responsável por aquilo que foi revelado para ele e conduzir o povo de Israel a uma vitória, no caso, né? Que a gente sabe que teve um bom desfecho. Enfim, eu espero que eu tenha sido mais clara, porque aquela hora eu atravessei assim o canal de oração, pelo menos umas 50 faixas de rádio, e não expliquei o que eu queria dizer. Eu sou assim mesmo, tá?